Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Pastor Alex. Eu sou a Isabelle Eu sou Gabriel Vieira. e hoje nós estamos aqui com um podcast muito importante, enfatizando o lançamento do livro do nosso pastor Alex, Vivendo o Luto no Casamento. Eu queria falar um pouquinho sobre quem é o pastor Alex, que tem um currículo gigantesco e alguma das coisas que eu quero falar sobre ele, sobre esse currículo dele é essa. Que primeiro ele é escritor, psicólogo de formação, especialista em terapia da família sistemática, casado, pai, avô e pastor dirigente da Advec São Gonçalo. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre esse livro, curiosidades, abordagem do pastor, sua vida mesmo pessoal, referências, motivações, tudo que ele teve de abordagem dentro desse livro, tá? Eu queria fazer a primeira pergunta para o pastor Alex. A primeira pergunta é essa. O que te motivou a escrever um livro sobre vivendo um luto no casamento? O que motivou o senhor a escrever um livro com esse tema? Conta pra gente. Olá, Gabriel. Tudo bem? Isabelle, bom estar aqui com vocês. Então, a ideia de escrever sobre o luto no casamento surgiu de uma mensagem que, alguns anos atrás, eu recebi, né, de Deus e preguei durante essa mensagem durante muito tempo. E todas as vezes que eu pregava, percebia que era algo assim verdadeiramente libertador para a vida das pessoas. Principalmente porque eu vinha pontuando algumas questões ali que as pessoas nunca pararam para pensar. Por exemplo, eu falava que o luto, ele não é simplesmente por aquilo que alguém viveu e deixou de viver, tá? Mas também por aquilo que a pessoa um dia desejou ter e não teve. Então, esse luto é o luto chamado de frustração. Então, as pessoas usam muito esse termo, né? Frustração, estou frustrada com isso, estou frustrado com aquilo. Mas as pessoas não param a pensar que isso é um luto. As pessoas não param a pensar que isso é uma perda do não vivido. Acha que é somente um sentimentozinho normal, né? Exatamente. Só que existe muito a ideia do não vivido. Isso é algo que as pessoas passam direto, né? As pessoas não se concentram nisso. As pessoas está casada há vários anos e não entende isso. Né? Exatamente. E aí, nessa mensagem, eu falava sobre o luto daquilo que tinha e se perdeu e também daquilo que desejou ter, mas não teve. Tá? Uma outra coisa que eu falava nessa mensagem, que eu falo, na verdade, é que o luto tem fases. Então, o luto tem pelo menos 5 fases. Segundo os estudiosos do assunto, eles dizem que a fase do luto é a seguinte. A primeira fase é a negação. A segunda fase é a raiva. A terceira fase é a negociação. A quarta fase do luto é a depressão. E a quinta fase é a aceitação. E a depressão, ela se dá exatamente pela falta de conhecimento, de elaboração das 3 primeiras fases, tá? Então, aquilo acaba acumulando sobre a vida da pessoa, chegando a esse processo profundo de depressão. Né? E até mesmo a dor a gente tem que aceitar, então, né, pastor? A gente tem essa fase de enfrentar de cara a dor e devido a esses processos depois, né, que vai se encaminhando. Para tentar resolver esse problema aí. É mesmo isso. Sim, porém, você também tem que ter o entendimento. Eu sei que isso não é algo simples ou fácil, mas, inicialmente, a negação ela é necessária. Mesmo ela sendo a primeira fase do luto, inicialmente é necessária. Sim. Por quê? Porque alguém perde algo ou alguém de muita importância para a vida da pessoa. Então, aquela perda é um impacto muito grande no emocional, na estrutura psíquica. Então, aquilo dói. É como alguém ter que ficar pensando em algo que se perdeu. Então, negar aquilo, o que é essa negação? É meio que extraviar esse pensamento e jogar para algum lugar da mente, entendeu? Lançar para a memória, guardar, ficar camuflado, escondido. Isso é uma negação. Só que essa negação, ela vem acompanhada de algumas falas, como se aquilo não tivesse existido, tá? Inicialmente, uma negação, ela é necessária, só que ela tem que ter o equilíbrio. A questão é o tempo em que alguém fica preso dentro dessa negação, tá? Se ela fica muito tempo nisso, aí ela vai chegar em outro ponto
que vai associar essa negação à raiva. Então, hora ela vai negar, hora ela vai ter uma raiva, e aí aquilo ali vai gerar um turbilhão de sentimentos dentro da vida da pessoa. A fase da negação é a fase que nós chamamos da fase, sabe, do topor. É a fase em que alguém está, assim, literalmente anestesiada. É como se não entendesse que algo aconteceu, como algo, sabe, foi perdido. Então, os pensamentos são sempre no sentido de deixar a pessoa a não ter que enfrentar aquilo. Você acha tá? que tem muitas pessoas, assim, eu vejo muitas pessoas travadas nessa parte da negação, pessoas que não querem enfrentar, porque é mais fácil viver, assim, na zona de conforto, né, pastor? Sim. A nossa mente busca isso, né? De modo geral, a nossa mente busca o conforto. Sim. A gente quer sempre o conforto, gente. O ser humano não quer sofrer, né? Nada. É fácil pensar sobre isso. Pensa, você quer o quê? Ir pro trabalho ou quer ir pra beira da praia? Sentar, aguinha de coco. Com certeza. Então, isso aqui aponta exatamente para esse nível de conforto. Sim. Né? Você quer ficar na cama ou você quer acordar cedo para ir trabalhar? Você quer ficar na cama. Então, a mente, ela sempre busca o conforto. Agora, isso também é um processo muito inconsciente, tá? Que acaba limitando e paralisando a vida da pessoa. Então, pregando essa mensagem durante muito tempo, isso gerando um reflexo assim bem considerável para a vida das pessoas, me veio a ideia de também trabalhar dentro do casamento. Porque o luto ele se aplica em diversas áreas da vida de um ser humano, tá? A vida humana é dividida por áreas. Então, ele pode ser aplicado em diversas áreas da vida, ok? E principalmente dentro de um casamento. E como eu sou terapeuta familiar, tá? E atuo com casal, individual e com a família, então eu decidi me inclinar para dar um apoio aos casais. Principalmente porque existe um número bem elevado de divórcio. E um dos motivos pelos quais as pessoas chegam ao divórcio é porque nunca pararam para vivenciar o luto. Então eu penso que com esse livro ele será exatamente um apoio, uma ajuda e bem relevante para que o casamento não chegue no divórcio. Porque se alguém não elabora o que está vivendo, se alguém não contabiliza isso, não tem a consciência clara daquilo que se perdeu ou que está se perdendo, então, consequentemente, aquilo vai chegar a um nível mais terrível, que é a destruição e que é o divórcio. Entendeu? Então, esse material, esse livro, Vivendo o Luto no Casamento, é exatamente um material de apoio, é algo que vai, assim, abençoar, vai transformar a vida de muitas pessoas, porque aqui são verdadeiras intervenções terapêuticas. São 10 capítulos de intervenções precisas que, se alguém ler e aplicar, vai ter a consciência, vai poder elaborar e, consequentemente, não permitir com que esse relacionamento, esse casamento, chegue ao nível mais drástico, que é o divórcio. Muito bom. Gente, a gente temos aqui o livro, que ficou lindo, hein, pastor? Vou mostrar aqui. Obrigado demais. Que isso, pai. Obrigado. Então, assim, gente, na nossa igreja o pessoal já tá doido. A gente tá aqui mostrando já tô vendo aqui alguns capítulos, né? O pastor já deu uma prévia, né? Mas, assim, muito, muito legal, todas as páginas, muito detalhado, um conteúdo riquíssimo para você, tá? Vivendo o luto no casamento. É para quem, pastor? Assim, só para pessoas que estão vivendo luto no casamento? É específico, né? Não é para qualquer pessoa e não é para qualquer tipo de casamento? Especifica mais aí pra gente. Então, Isabelle, o tema é vivendo o luto no casamento. Mas eu não tenho e não nutro a expectativa de que o casal, o homem, a mulher, eles vão sentar e vão ler o livro juntos. Sim. Significa dizer que, individualmente, tanto o homem quanto a mulher vai pegar o livro para ler e, a partir do momento que ele lê ou ela ler o livro, aquilo vai gerar uma mudança interna na vida daquele que ler. Sim. Consequentemente, a partir do momento em que o mundo dessa pessoa mudar, tá? Ela também vai ter capacidade de viver melhor no casamento,
de se comportar melhor dentro do casamento, seja o homem ou seja a mulher. Então, apesar de ser vivendo o luto no casamento, a leitura sempre será inicialmente individual, tá? E aí, inclusive, no final do livro, eu falo sobre isso. Porque antes mesmo da gente tentar consertar e reparar o todo, nós precisamos entender e melhorarmos as partes, tá? E entender que você pode querer mudar o todo, mas você precisa estar inteiro para isso. Então, significa dizer que você tem que ler ele, tá? Então, ele vai ter que ler, a esposa vai ter que ler, o marido vai ter que ler, e é a partir daí que eles vão ganhar uma consciência e haverá uma transformação dentro do funcionamento do casamento. Entender de fato o que se perdeu ou aquilo que está se perdendo. Pastor, o senhor pode falar para mim e para mais pessoas que estão assistindo, que já estão doidas também como eu para comprar esse livro, o senhor pode falar um pouco mais do que tem dentro desse livro aí? Alguns pontos que mais tem dentro desse livro aí? A gente vai encontrar aí? Pode falar um pouco pra gente? Gabriel, saber que você tá aí ansioso, doido pra comprar o livro, tem muito regra, tá? Eu sei, Pega o seu aqui. eu sei que um é de graça pra mim. Tá certo. Vou Conta presentear pra gente. você, tá? Mas eu trago aqui nesse livro, né, 10 capítulos. São 10 capítulos. Por exemplo, eu vou falar aqui pra vocês, até para gerar aquela curiosidade aí bacana, né? Ó, capítulo 1, o luto que ninguém vê, né? Muito bacana esse capítulo. Trago aqui algumas informações riquíssimas sobre o luto que ninguém vê, né? Aquela coisa invisível. O capítulo 2, perdas que marcam a alma. Também muito bacana, Gabriel. O capítulo 3, o silêncio da dor compartilhada. São temas assim bacanas, né? O capítulo 4, quando o amor entra em coma, também é um outro capítulo sensacional. Quando o amor entra em coma, porque é possível isso acontecer, né? E o capítulo 5, as feridas que vieram antes, entender o quanto alguém traz da família de origem as perdas que não foram elaboradas para dentro do casamento. E isso se torna o motivo dos conflitos no casamento. Vou parar aqui rapidinho, deixa eu perguntar para o senhor, tem como alguém trazer algo para o seu casamento, algo que veio, algo anteriormente que veio da sua família, de onde ele nasceu, dos seus pais, da sua casa ali, e levar para o casamento? Tem como isso? Então, Gabriel, isso aqui é o clássico, tá? Quando a gente pensa em um luto, nós estamos falando de um processo emocional, mas que também é relacional, ok? E que alguém traz da família de origem. Porque antes mesmo de alguém constituir uma família, e essa é chamada família nuclear, existe a família de origem, a família que originou aquele homem, aquela mulher. Então, anos aquela pessoa viveu ali, dentro daquele contexto familiar. E tudo que essa pessoa replica é oriundo daquela família. Então, ela não chegou no mundo agora. Ela chegou no mundo há alguns anos atrás. E quando chegou, já foi inserida dentro de uma família que já estava vivendo, sabe, inúmeras questões, inúmeras perdas, tá? E que também não foram elaboradas. E aí o que é interessante, Gabriel, é que a maneira como a família de origem lidava com as perdas também se torna a mesma maneira que essa pessoa passa a lidar com as perdas. Tô entendendo. Então, a partir da leitura desse livro, essa pessoa vai ter a oportunidade de ressignificar o passado dela no presente e também quebrar paradigmas da família de origem e estabelecer um novo padrão de funcionamento, de comportamento. Esse quebrar paradigmas aí, o que o senhor está dizendo que mesmo que a pessoa trouxe da sua família de origem e levou essas coisas para o seu casamento, tem como isso tudo ser quebrado? Tem como ser mudado? Tem, a partir da leitura desse livro. Porque não é somente sobre o entendimento de viver o luto, mas é também sobre uma quebra de padrões disfuncionais. Porque cada família ela é envolvida e ela transmite uma cultura, um aspecto cultural. E isso é passado para os filhos. Isso é passado de geração para geração. E esses paradigmas,
O que, na verdade, são os paradigmas? Paradigma é um conjunto de hábitos oriundo da família de origem. Mas quando eu digo família de origem, eu estou falando de gerações anteriores. Estou falando dos avós que passaram para os pais e que passaram para os filhos. E agora esses filhos estão exatamente vivendo aquilo que eles receberam sem sequer se perguntar o que é aquilo. Sei. Então, eles estão tendo a oportunidade, nesse tempo da vida, nessa geração, de virar essa chave, de quebrar esse paradigma. E quebrar paradigma é quebrar padrões de funcionamento. Porque as famílias, elas vêm repetindo, replicando somente padrões de comportamento. Então, agora é a hora de quebrar esse padrão para estabelecer uma nova história, um novo tempo. E tem uma coisa interessante nisso, Isabelle, Gabriel, sobre essa quebra de padrões. E também quando se estabelece esse luto no casamento. Porque isso dará oportunidade tanto para esse homem como para essa mulher viverem uma história diferente daquilo que os pais já viveram. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles trazem uma carga de padrões de comportamentos, ok? E quando eles vivem uma crise dentro do casamento, a mesma crise que vem para abalar o casamento também é a mesma crise que faz com que eles estabeleçam um novo padrão. Então, por isso a leitura e por isso, se inclinar nessa leitura. Porque vai dar a oportunidade para esse homem, para essa mulher, de viver uma história que eles nunca viveram. De experimentar um novo tempo e uma nova história. É apenas um exemplo. Mesmo que meus pais, um exemplo, tenham vivido um luto no casamento, através da leitura desse livro, eu posso acabar que não replicando esse luto no meu casamento, quando eu for me casar. Isso já é uma terapia, Gabriel? Já tô aproveitando aqui. Né? Já tô aproveitando. Eu lendo esse livro aí, eu posso não replicar o que meus pais viveram anteriormente? Sim. Posso ter minha vida mudada, ter um novo direcionamento, um novo caminho? Sim, sim. Com uma leitura com muita consciência, tá? E aplicar, né, pastor? E aplicar, porque... Nesse livro também, gente, tem várias ações, né, pastor, que a gente pode fazer para praticar aqui também. Em algumas partes fala desse exercício para a gente fazer para aplicar isso na nossa vida. Então, é literalmente isso que o Gabriel falou. Entender, né? O pastor falou entender, mas também praticar. E, pastor, como é que foi, assim, para você quebrar esses paradigmas anteriores que veio da sua família? Que a gente tem numa parte do livro que diz que o senhor presenciou histórias de dor. Né? Não só também, né, em gabinete pastoral, mas também acredito que de gerações anteriores, né? Como que foi pro senhor quebrar, tipo, esse marco e viver hoje, tipo, uma grande história? Na minha própria vida? É. Sim, então. Nós somos seres humanos, né, Isabelle? E estamos, assim, sujeitos a várias dores. Ninguém tá distante ou isento disso. Sim. Todos nós estamos expostos às várias perdas na vida. Sim. Eu costumo dizer que o primeiro luto se dá exatamente quando a gente sai da barriga da mãe. Porque a vida é feita por fases. E a primeira fase da vida se dá num período mínimo, ou máximo, melhor dizendo, de 9 meses. Sim. Que é o período que está dentro da barriga da mãe. E quando chega os 9 meses, tem que sair de lá. Só que aquele lugar é um lugar confortável dentro da barriga. Sim. Tu tem alimento, tem água, tem tudo ali dentro. Extremamente confortável. Só que, se você completar os 9 meses, se não sair, aquilo que era chamado de ciclo da vida já dá início ao ciclo da morte. Que era confortável, né? Que era confortável falando. Que era confortável. Porque tem um prazo, né? Porque tem um prazo, o tempo máximo 9 meses. Sim. Algumas crianças nascem com 6 meses, com 7 meses, não é verdade? Sim. Então, o tempo máximo, 9 meses. Mas, até os 9 meses, tem que sair. Se retardar, então, aquilo entra no ciclo da morte. Ok? Então, ali já é uma perda. Perdeu o quê? Perdeu o conforto.
perdeu o lugar agradável, perdeu o lugar confortável, Sim. né? E aí, é por isso que a criança já chega nesse mundo chorando. Isso que eu ia mencionar, que já tava pensando. Já chega chorando. E se não chorar, também já tem algo errado, Já né? tem alguma coisa ali. É muito comprometedora. Tá tudo muito ligado aí, ó. Muito comprometedora. Só conteúdo riquíssimo Muito pra top, vocês. gente. Então, aí vem um médico que corta ali o cordão umbilical, então, só que ali já é uma perda, né? Então, eu tô trazendo isso aqui pra gente compreender que nós somos seres humanos. E nós temos muitas perdas. Sim. Então, quando a gente nasce e chega no mundo, já chega perdendo alguma coisa, tá? E dali pra cá, né, durante esse período longo da vida, então, tem outras perdas. Sim. Tá? Só que são perdas que muitas vezes nós não elaboramos. Então, falar para você assim, Alex, você já conseguiu elaborar todas as perdas? Não. É um processo constante, né? Constante, sim. Mas em todos os pontos, todas as áreas da vida que se identifica uma perda, então tem que se criar uma intervenção para poder elaborar elas, tá? Sim. Por isso que uma coisa que é importante, Isabelle, é a gente pensar que a vida ela é fracionada por fases e por áreas, Sim. tá? Áreas. Existe a área emocional, familiar, financeira, conjugal, profissional, sentimental, espiritual, ministerial. Então a vida é dividida por áreas. Eu poderia falar de várias outras áreas aqui. Sim. Saúde, são várias áreas. Então o que cabe nesse momento é pensar como são as perdas dentro dessas áreas. E quais foram as perdas dentro dessas áreas. Só desse jeito que eu consigo elaborar de forma clara e ampla. Então, eu falei aqui pelo menos de 9 áreas, tá? E então, dentro dessas áreas, eu tenho que pensar nas perdas que eu tenho dentro dela. E trazendo assim para o casamento, né? São várias fases também, etapas, como ser humano a gente passa, mas não usar essas fases como justificativa de um certo modo para as dificuldades, né? Exatamente. O senhor fala muito aí no livro sobre a gente tá passando por algum problema, alguma fase de luto, e não mencionar isso só, é só uma fase. Isso acaba sendo uma desculpa, né? Verdade. De não enfrentar. Que vai Também durando tem isso. tempos, Então, né? assim, é entender as fases e não dar desculpa em cima disso, né? Verdade. Aí já vem a aceitação, todos os tópicos que o senhor falou, trazendo aqui, fugindo um pouco do assunto. O pastor agora tem essa família linda, tá aqui na nossa tela aqui. O pastor também é pai de 3, né? Sim. Aline também, Aline, Alice, o Gui e avô de 2, Sim. né, pastor? Sim. E muito legal isso aqui, porque foi quebrar, né? Eu imagino assim, o senhor olhando para essa foto hoje, imaginando antes, né? Uma família talvez vivenciando dores, lutos, traumas, Sim. vivendo luto também dentro do casamento e agora formando uma família linda. E eu queria que o senhor falasse sobre um pouquinho, porque a gente veio conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre casamento e família, porque é um pouquinho diferente, né? Acho que uma cultura a gente aplica já de ter quando um casal já se casa ou mora junto, ou, né? Tem algum tipo de relação junto. Eles acabam falando que são uma família, né? Mas o senhor pontua isso não como uma família, mas sim como um casamento, né? É mais ou menos assim, Isabelle. Eu gosto sempre de trazer essa explicação de forma bem fracionada para poder gerar entendimento para as pessoas. Sim. Alguém fala assim, minha família tá bem. Você faz uma pergunta, e como é que você tá? Como é que tá a sua família? Minha família tá bem. Mas tal. Aí daqui a pouco você para conversar, seja com o marido ou com a esposa, aí pega e fala assim, o fulano tá assim, fulano tá desse jeito, né? Isso é uma conversa com a esposa. Né? Conversa com o marido, ela tá desse jeito, ela tá assim. Ou seja, casamento tá dentro da família. E as pessoas precisam compreender isso. E muitas das vezes, o casamento está morto, a família está viva. Mas o casamento morreu. Sim. Tem casais que não dormem mais juntos. Um dorme no quarto, outro na sala. Ou então é um mês inteiro de brigas, de conflitos.
eles não têm mais um diálogo, uma conversa. Ou quando existe uma conversa, a conversa é sobre colégio dos filhos, o que os filhos estão fazendo, ou o que os filhos não estão fazendo. É sempre um olhar para os filhos. Então, eles se ocupam com outras coisas que estão relacionadas à família. Mas como é que está o casamento? Não para o mais importante, que é eles dois ali, né? Exatamente. Então, tem muitos casamentos que já morreram dentro da família. Dentro da família. A família está viva, mas o casamento está morto. Porque antes dos filhos chegar, de iniciar uma família, teve o casamento, que foi eles dois ali, né? Exato. E as pessoas acabam se esquecendo desse Eles dois princípio, ali. né? Acaba vivendo nessa rotina, escola de filho, como o senhor citou aí, trabalho, e esquece do relacionamento deles dois ali, que é o mais importante, que tem que ser alinhado a cada dia. Exatamente. E uma coisa interessante, Isabelle, como você também mencionou, é que o casamento, como eu já disse, ele começa antes da família. Sim. Tá? E o casamento, o casal se encontram, casam, ok? É mais ou menos assim o processo. E aí, quando chega o primeiro filho, ali que se estabelece a família. Ou quando o casal já tem um filho, né, de um outro relacionamento, então aquela família ali já está formada. Sim. Porque já tem uma criança, já tem um filho, tá? Independente da idade. Então a família está formada, beleza? Mas, de modo geral, quando o homem ou a mulher, quando eles se casam, ali que está dando início a um processo do casamento. Sim. Ainda não é a família formada. Sim. Eles vieram de uma família de origem, mas ainda não formaram a família. A família se dá a partir do nascimento do primeiro filho. E aí que eles começam a ter um olhar para essa terceira pessoa que está ali dentro dessa casa, dentro desse mesmo ambiente. A gente acaba aqui embolando tudo pela falta de conhecimento, né? Casamento com família, e não tem esse entendimento que o senhor acabou de passar para a gente agora, que casamento casamento é quando tem duas pessoas, e família é quando nasce o primeiro filho. Exatamente. Isso é tão interessante, Gabriel, que quando o casal engravida, aí começa a gerar aquela expectativa, né, para a chegada desse visitante ou dessa pessoa que está chegando nessa casa. É mais ou menos quando você tem que receber um visito na tua casa. Já viu? Né? Tem que lavar o banheiro, tem que arrumar a sala, tem que ter aquela faxina, né? Então, por quê? Porque alguém ligou, alguém mandou uma mensagem no Zap dizendo que vai fazer uma visita na tua casa, né? Sim. A única diferença é que essa pessoa que vai chegar na tua casa não é mais visita. Ela vai ficar ali durante alguns anos, né? Alguns anos, até o casamento. Mas há uma expectativa de arrumar casa, de pintar quarto, de preparar berço. É mais ou menos assim o procedimento, né? Então, observe que a expectativa e o olhar do casal, eles voltaram tudo para aquela pessoa que vai chegar. E quando aquela pessoa chega, bonitinha, fofinha, aí pode ter certeza, né? Alguém vai querer ficar com aquela criança ali, ficar mais tempo e tal. E, às vezes, isso acaba gerando até já um início de um conflito no casamento. Isso é verdade. Porque o homem se sente abandonado pela esposa, diz que ela agora dá mais atenção ao filho do que a ele, e começa o processo. Muitos casamentos passam por isso, tá? Só que isso não para, tá? Isso vai avançando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e daqui a pouco é exatamente o que ficou caracterizado, tá? Um dos cônjuges que dá mais atenção ao filho ou à filha, e o marido acaba saindo e tentando buscar outro tipo de relacionamento, ou buscar outros meios para poder não ficar sentindo aquela rejeição, aquele abandono da esposa. Então, isso aqui já é um motivo de um conflito dentro de um casamento. E falando em família, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a lição mais importante que o senhor pode passar para a gente, que o senhor aprendeu dentro da sua família? Não a família de origem, sua família, sua esposa, seus filhos. Fala para a gente, a maior lição que o senhor pode passar para a gente, que o senhor aprendeu ao decorrer desses anos. A maior lição que eu posso dizer para vocês foi no nascimento do meu filho Guilherme.
quando o Guilherme nasceu, então, como eu acabei de explicar, existia aquela expectativa da chegada de um filho, e de repente o Guilherme, ele chegou ao mundo e a gente achava que seria tudo normal, de boa. Mas houve um atraso no parto, não por causa da minha esposa. Ela tinha todo o procedimento padrão para poder gerar uma criança, trazer uma criança ao mundo, mas o anestesista decidiu dar uma anestesia nela. E aí aquilo gerou um retardo no momento da chegada da criança. Ela perdeu as forças e aí ele sofreu uma asfixia cerebral. E naquele momento gerou muitas convulsões, ele teve que ser sedado e ficou sedado aproximadamente 35 dias. Então, a gente não levou o filho para casa, a gente não pôde cuidar naqueles primeiros dias de nascimento e tal. Não aconteceu isso. Já foi um baque, né, pastor, de alguma forma. Baque? Já foi um luto. Já foi um luto. O luto do quê? Do não vivido. Porque qual é a expectativa do casal? Né? Levar o filho para casa, né? Celebrar, Isso é verdade. festejar, não é isso? Sim. Então, só que isso não aconteceu. Então, em 35 dias ele ficou ali internado. E aí, depois desse período, que foi bem difícil pra gente, né? Aí, quando ele recebeu o alta, o médico falou o seguinte: olha, não espere que o filho ande, não espere que o filho case, não espere que ele vá para a escola, não espere que ele jogue bola, não espere isso, não espere aquilo, ou seja, só não. Só não. Beleza. Ele, assim, deu a fala dele, o diagnóstico dele, de boa, tranquilo. Nós olhamos para aquele quadro, entendemos de fato que algo tinha ali se perdido, tá? Mas também tomamos uma decisão. Nós vamos enfrentar isso. Decisões devem ser tomadas Decisões devem ser tomadas. diante do luto que chega na nossa vida. Exatamente. Então, nós vamos ver, vamos enfrentar isso de maneira normal, vamos seguir em frente. A vida tem que seguir em frente. Verdade. Mas assim, pastor, só interrompendo, Tá. mas teve um tempo assim de o senhor observar assim e analisar, né? Tipo, tudo. Antes de tomar, de alguma forma, uma decisão, agora, tipo, vamos. Não, é assim, Deus escolheu, sabe? Porque eu acho que tem um tempo que, assim, como se eu não esperava, de alguma forma teve esse momento de ficar, caraca, né? Teve algum momento que o senhor ficou assim, tipo, pensativo, reflexivo, com certeza, né? Você Mas. fez planos, Entendeu? Então, assim, é claro que a gente para assim e pergunta a Deus algo do tipo, né? Minha esposa também, ela durante muito tempo ela se perguntava por que isso e tal. É aquela pergunta do luto mesmo, tá? Sim. Por que comigo? Por que tem que ser assim? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Não Deus me escuta, né? Deus não me escuta, Deus não me ouve? É uma pergunta, tá? Que vem exatamente dentro do processo do luto. Isso é verdade. Ela trouxe muito isso e tal. E eu olhava para isso da seguinte forma. Deus me escolheu. Deus me deu um privilégio de poder cuidar de um ser humano assim na Terra. Então, eu olhava para esse cenário, eu entendia que aquele cenário era um cenário atípico, tá? Da grande maioria, mas por ser atípico, também seria um cenário extremamente importante, um desafio para mim, mas também seria algo importante para mim, como ser humano, como indivíduo. E é essa a grande sacada de viver o luto. Primeiro, é você não negar o que aconteceu. É você não deixar de conhecer ou de reconhecer quais foram as perdas dentro daquilo que era uma expectativa, daquilo que não se viveu. É você encarar isso, tá? E aceitar. E aí, a partir disso, a partir do momento que você não nega, aí você se abre para poder fazer daquela situação, sabe, uma situação favorável, um momento favorável. E compreender que as coisas não chegaram ao fim. Isso é verdade. Na minha vida foi assim. E aí eu vinha também pedindo a Deus para que falasse com a minha esposa. E um certo dia
ela leu um texto que está na Bíblia, eu gosto muito desse versículo, que está em Romanos 8, 28, que diz assim: e bem sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. E esse texto ele é muito forte, e eu gosto muito de falar e declarar ele, porque é uma verdade. E bem sabemos que todas as coisas, está dizendo que não apenas uma ou duas coisas, mas todas as coisas contribuem, sabe, somam para o bem, não é para o mal daqueles que amam a Deus. Então, o amor que você tem a Deus, as coisas que acontecem, contribuem para o bem e daqueles que são chamados por um propósito. E aí, fechou. Por quê? Foi claro para ela aquilo que eu já vinha trazendo e apresentando. Nós estamos aqui por um propósito. Nós nos unimos por um propósito. E aquilo que gerarmos também será gerado por um propósito. Vocês não correram do luto. Nunca. Vocês bateram de frente com ele, vamos resolver esse problema. Vamos resolver. Vamos viver, vamos encarar essa situação. Tem que aceitar. Vamos aceitar isso, como foi o que o senhor falou. Deus me escolheu para isso. Isso mesmo. Deus tem um propósito dentro disso. Fazer disso a sua missão. Isso é verdade. Fazer disso a sua missão. O senhor podia se vitimizar, o senhor podia jogar tudo pro alto, mas não, o senhor encarou e o senhor entendeu que havia um propósito maior dentro disso tudo. Maior, exatamente. E a vida passa por isso, né? Todo ser humano tem que se deparar com algumas questões dessa natureza, tá? Então, de chegar ao ponto de encarar, de entender que a situação não é pro mal, mas é pro bem. É pro bem. E Gabriel, Isabelle, eu, Gisele, minha família, Alice, Aline, os meus familiares, meus filhos, eles se sentem extremamente privilegiados por terem um Guilherme na nossa vida. Sim. Um presente. Verdade. Então, é sobre isso, tá? Inclusive, como eu falei anteriormente, até aquilo que hoje um casal pode estar vivendo ou passando num casamento, aquilo é, de alguma forma, uma oportunidade. A questão é que o ser humano ele também tem a dificuldade de lidar com as crises. E, normalmente, a crise para o indivíduo é como se fosse um ponto final. Verdade. Mas não é um ponto final. E esse livro é para isso, é para mostrar que ainda não é o fim, né? Não? Ainda não é o fim. É Pra isso aí. Mostrar que ainda... Você leu o livro, né, Gabriel? Tô lendo devagarzinho. Mostrar que ainda tem algo após isso, após esse luto. Exatamente. Exatamente. Você tem que reconhecer e validar que existe vida. Existe vida. Então, o casamento está vivo. Tem algo vivo, as pessoas estão vivas. Sabe? Então, e a partir da vida que pode se viver, como eu já disse, algo extremamente novo. Verdade. Então, pensar sobre isso, se permitir a esses detalhes, fazer essa elaboração correta e compreender. Não é o fim. Não é o fim. Pastor, o que o senhor diria agora para casais que estão pensando em desistir do casamento? O que o senhor diria para eles agora? Para casais que estão vivendo esse luto, que estão pensando em desistir do casamento deles? Não desistam. E só uma observação nesse livro, porque quando eu trago aqui a proposta Vivendo o Luto no Casamento, inclusive é um tema que parece assim, aquela coisa, mas o que ele quer dizer com isso? Qual é a proposta? Né? As pessoas ficam curiosas, mas é exatamente para gerar essa curiosidade. É para levar ao entendimento de que o luto é para ser vivido. Luto não é para ser escondido, luto não é para ser camuflado, luto não é para ser colocado debaixo do tapete, luto é para ser vivido. E como é que se vive o luto? Entendendo e elaborando e enfrentando ele. E como é que é isso, Gabriel? É olhar para aquilo que se perdeu e entender que se perdeu. E não tentar negociar como se não tivesse perdido. Porque a grande questão é que as pessoas elas não conseguem lidar com aquilo que se perdeu.
Então, a mente, sabe, há uma construção sempre para poder maquiar, esconder, camuflar e não elaborar. Então, eu preciso entender, aceitar e vivenciar isso aqui. Assim como eu tenho que elaborar o significado daquela perda. Eu tenho que elaborar o significado daquela perda. E é isso que eu diria hoje para os casais que estão passando por esse momento, mas que ainda não entenderam que estão no luto. Porque a proposta do livro é essa: para casais que estão no luto, mas não estão vivendo o luto. Entendeu? Sim. Estão, mas não vivem. E a proposta é viver. Viver para resolver o Para problema. resolver. E muito legal isso, pastor, porque assim, eu acho que quando a gente fala que é um livro de um pastor, só trazendo assim para uma Sim. referência, as pessoas acham assim, vai falar só de Bíblia, Entendi. vai falar só, né, de igreja ou correlacionado com isso, né? Porque a próxima pergunta que a gente ia fazer é como que a fé e a psicologia podem caminhar juntas dentro do casamento. E tem uma parte dentro do livro que o senhor fala não espiritualizar a dor, Certo. né? Porque tanto que o pastor é psicólogo também, então traz toda essa base aqui, o conteúdo está sendo riquíssimo, não só pautado para parte, né, teológica e tudo mais, mas trazendo essa parte da psicologia, então são para casais também, crentes e não crentes, né, pastor? Sim, correto. Isabelle, dentro da minha mente, isso desde o tempo da faculdade, interessante, né? Inclusive, eu preciso contar para vocês. Conta, pastor. Na faculdade, às vezes eu chegava na sala de aula, depois de um culto, à noite, chegava avivado, chegava tarde em casa. Aí eu estudava pela manhã, cansado, pegava o engarrafamento na BR, violento, chegava às vezes até atrasado na sala de aula. Aí a professora estava explicando, e eu estava assim, meu Deus, aonde eu estou? O que eu tenho que fazer? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Cansado. Eu boiava na aula. Mas, de repente, ela falava uma coisa. E o que acontecia comigo? A minha mente ia dentro da Bíblia. Te despertava, né? Com aquilo que... exatamente. Com aquilo que ela falava, minha cabeça ia dentro da Bíblia, os pensamentos dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu entendia tudo que a mulher estava falando. Não, era um negócio incrível. E não foi uma nem duas vezes. Foram várias vezes. Então, desde o tempo da faculdade, o meu aprendizado foi sempre assim. Né? Eu aprendi assim, eu fazia esse link. E hoje eu faço esse trabalho assim, de forma bem assim, precisa. Sim. Eu consigo entender o que é o espiritual e eu consigo entender o que é o emocional. Que é importante saber essa diferença, né, pastor? Sim. A gente tá muito acostumado a, não, Deus vai resolver, tá nas mãos do Senhor. Sim. Né? Tem muito isso também. Eu fraciono bem isso na minha cabeça. E se chega alguém para mim, eu sei exatamente se o ponto é espiritual ou se é emocional, né? E aí eu também trago um entendimento para as pessoas, é o seguinte: nós somos seres, tá? Emocionais, tá? Sociais e espirituais, ok? É claro, tem outro ponto, mas pelo menos essas três coisas a gente tem que pensar. Emocionais, sociais e espirituais. E a gente precisa aprender o seguinte, entender o seguinte, que existe... Deus, quando criou o ser humano, criou um ser humano com corpo, alma e espírito. Soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. Então, antes mesmo desse ser humano ser espiritual, ele é emocional. Sim. Então, quando a alma é machucada, é ferida, isso gera uma dor e, consequentemente, vai desencadear um bloqueio, tá? Que vai interferir no espiritual. Então, espiritualmente, alguém pode não desenvolver ou agir como deveria, porque tá com a alma machucada. Então, ou seja, muito daquilo que impede na vida espiritual, muito daquilo que é obstáculo na vida espiritual, começou no emocional. Então, significa dizer que uma vez que o emocional é tratado,
o espiritual também vai se desenvolver de forma muito agradável. O nível de relacionamento com Deus vai mudar, vai alterar, Sim. vai melhorar e muito. Por quê? Porque a alma foi tratada. Mas, para isso, tem que fracionar bem isso. Então, em algum momento, você trata o emocional para que o espiritual se desenvolva como verdadeiramente deveria. A questão é quando isso aqui é invertido. Alguém, às vezes, tenta tratar o espiritual, mas esquece do emocional. Aí, isso aqui compromete demais, sabe? Porque a pessoa acredita que ela só é espiritual todo tempo. E ela não é espiritual todo tempo. Sim. Ela é um ser, sabe? É emocional. E tem que validar as emoções, tá? Você não pode viver todo o tempo pelas emoções, mas você tem que compreender que Deus criou um ser humano e ele que te dotou de emoções. Sim. Existem emoções primárias que foi Deus quem deu. Isso está lá no livro de Gênesis, sabe? Quando quando Deus criou o homem, Adão e Eva, tá lá na Bíblia. Mas as pessoas querem passar direto por isso e sem validar essas questões, tá? Então, Deus criou um ser humano, sim, dotado de emoções. E as pessoas preferem reprimir os sentimentos, né? Consequentemente, e acabam achando que é só espiritual, e aí não consegue lidar com questões que estão ligadas ao emocional. E luto está ligado ao emocional. Pastor, e ouvindo isso tudo que o senhor está dizendo agora, sempre estando ouvindo o senhor, eu vejo que isso é muito uma ferramenta de Deus mesmo para trazer esse esclarecimento. Obrigado. Porque muita gente não tem conhecimento disso. Muita gente, é o que o senhor falou, está vivendo esse luto, essa fase aí da vida emocional, achando que ela somente tem que ir para o monte, achando que ela somente tem que orar, tem que jejuar, achando que isso tudo vai resolver. E é claro que a gente tem que fazer isso tudo, mas também tem que cuidar do lado emocional. Tem que tomar certas atitudes do lado emocional para resolver certos problemas, para viver uma vida plena, como o senhor acabou de dizer. Exatamente. Isso é top, pastor. Muita gente não tem esse conhecimento. E o senhor é ferramenta de Deus mesmo para essa geração. Obrigado. E, inclusive, Gabriel, linkando o que você está trazendo aqui, eu sempre entendi da seguinte forma, que a minha profissão, ela precisa fazer parte do meu ministério. A minha profissão tem que estar linkada ao meu ministério. E eu fiz isso, sabe? Deus me deu a oportunidade de linkar a minha profissão ao meu ministério. Por quê? Porque eu entendo que a profissão de um ser humano, eu sei que algumas pessoas não param também para pensar nisso, mas a profissão do ser humano é extraída de dentro para fora. É alguma coisa que você já carrega e que é extraída. Quando alguém chega nesse nível, chegou num ponto muito bacana, mas nem sempre se pensa nisso, né? Se pensa nisso. Mas a profissão é isso, é algo extraído de dentro para fora. Então, se é extraído de dentro para fora, é algo que já estava em mim e que foi agora externalizado. E se eu também tenho um ministério, que também é algo que foi Deus que me deu, ambas as coisas foram Deus que colocou nas minhas mãos. Mas para que Deus me entregou isso, Gabriel? Para que Deus me entregou isso, Isabelle? Deus te entrega algo para você compartilhar com o reino dele aqui na terra. A Bíblia diz o seguinte em Mateus 6:10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu venho do céu para essa terra com uma missão. Do céu, né? Do céu. O céu me entregou algo. Eu trouxe algo do céu para poder desenvolver nessa terra. Então eu não posso deixar, sabe, de derramar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus me entregou para derramar. Sim. Então, quando eu pensei no livro e palestras e falar para um grupo maior de pessoas, exatamente tentando contribuir com o reino na terra. Porque eu também sei que muitas pessoas não vão entrar dentro do meu consultório para fazer uma terapia. Eu sei que muitos casais não vão entrar dentro do meu consultório
para fazer uma terapia de casal. Assim como muitas pessoas não vão fazer, por vários motivos. Às vezes, distância, valores e várias questões. Mas eu tenho como criar algo para poder compartilhar com essas pessoas que nunca chegaram até mim, mas eu posso chegar até elas. Então a sua capacitação foi meio que um propósito de Deus também. Que o Sempre. senhor usa como ferramenta também para o reino de Deus. E também um Sempre. despertar de Deus, né, pastor? A gente falou mais sobre isso no vídeo que a gente produziu também. Também te agradeço por essa oportunidade. Foi um vídeo muito marcante, está até no Instagram do nosso pastor, depois ele vai falar o Instagram dele. Muito legal esse trabalho que nós fizemos. E assim, foi literalmente isso. Logo no início ali teve uma narração, Deus o despertou. E eu mesclei muito isso com o que você falou da faculdade, de estar em momentos ali e você, caraca, isso tá na Bíblia, né? E como que foi assim, pastor? De alguma forma, Deus te despertou para esse nome? Porque talvez você poderia colocar outros nomes nesse livro, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? Tipo, alguém falou para você, por que você não faz um livro? Porque a gente é acostumado a ver o Senhor nas pregações, né? E é tipo assim, um conteúdo riquíssimo que o pastor deposita nos cultos e agora tudo contendo nesse livro aqui. Muito bom. Como é que foi isso? Então, como eu iniciei aqui falando sobre a mensagem do luto. Até então, a mensagem era o seguinte, o luto. Sim, Tinha isso em mente. Uhum. Eu construí a mensagem falando, olha, eu quero falar sobre o luto. Eu vinha construindo uma ideia, de repente, eu quero pregar nessa noite sobre o luto. Era isso. E aí eu trazia ali, né, uma abordagem, trago até um personagem bíblico, né, que é aquela mulher, aquela viúva, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, né? E aquela mulher estava vivendo um luto. Então, era o que eu tinha em mente. Só que aí o tempo foi passando e eu queria, inclusive, escrever aquele livro, né? Só que o tempo passou. Olha que coisa interessante. Eu fui tendo outras mensagens, Deus foi me entregando outras mensagens também bacanas, sabe? Que impactaram a vida de muitas pessoas, impactaram a minha vida também. E aí eu pensei, não, isso aqui vai dar um livro, isso aqui vai dar um livro. Acredito que abre espaço pro novo, né? Abre de alguma espaço forma. novo, habilitar. Não, vai chegar. Sim, Se aguarde que vai chegar. Pra quem não sabe, são temas de pregação que o pastor pontua lá na nossa igreja. Então, assim, a gente não tá perdendo nada. Muito bom, né, pastor? E aí da série, né? A gente acaba pregando uma série de mensagens dentro daquele tema e a coisa vai crescendo. Beleza, vai chegar. Então eu falava, não, vai virar um livro. Vai virar um livro. Só que eu descobri uma coisa, tá, Beli? Com o passar do tempo, eu percebi que aquela mensagem do luto estava guardada. Aquele tema ficou guardado e eu parecia que eu estava engavetando, eu não estava conseguindo destravar aquilo. Sim. Queria escrever aquele livro, mas não conseguia. Aí um dia eu falei com Deus, falei, calma aí, eu preciso mudar isso aqui. Aí conversando com alguns amigos, o apóstolo César Tavares, pastor Michel Simplício, sempre me incentivou muito. Não, você tem que escrever esse livro, você tem que botar esse conteúdo para fora. Tá? E outros amigos, pastor Jarmute Jordão, outros amigos, né, que são escritores. E eu falei, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever. E é bom você estar relacionado, conectado com essas pessoas te leva que estão acima de né? você. Né? O pastor Jarmute, pastor Michel, o apóstolo César. E eu falei assim, eu tenho que escrever. Mas eu não conseguia escrever. Por onde começar, né? Por onde Muita começar. coisa. Tinha muitos temas, não sabia. De repente, eu fui orar. E aí, numa madrugada, eu perdi o sono. Falei, eu vou encarar isso aqui. Caraca. Vou encarar isso aqui. Aí, decidi encarar. Ali começou. E naquele momento que eu decidi encarar, veio o tema. Vivendo o luto no casamento. De uma madrugada não dormida, né, pastor? Pastor Elvis Breves também sempre me incentivou bastante, né? Membro da igreja que eu sou pastor, e me incentivou, pastor tem que escrever, vou escrever. Eu queria escrever, mas não sabia como começar aquilo. E Deus usando eles para destravar isso em você. Para destravar, né? E aí, quando eu vivei aquele tema, foi um momento que eu também meio que, abri a gaveta, peguei aquela mensagem que estava lá, falei, agora que ela vai à tona. E aí eu entendi, foi tão lindo, porque
eu já estava colocando outros projetos na frente. Ah. Sim. Na minha cabeça, eu já ia colocar outros projetos, já não sabia mais como começar aquela. E, de repente, veio essa pegada. Vivendo o luto no casamento. Muito forte. Para trabalhar para casais e tal. E Deus mudou a ordem, né? Mudou tudo. Caraca. Não, na verdade, eu tava mudando e ele que acertou a ordem. É verdade, é Ele que verdade. acertou. Vem, vem pelo meu caminho, vem pelo meu caminho. A gente se surpreende. A de história alguma já tá forma, né? escrita, é. Verdade. Agora, foi tão interessante que foi muito rápido. Fluiu, né, pastor? Fluiu. As coisas de Quando Deus é de são Deus, sensacional. Quando é de Deus, Deus está no negócio. Sensacional. Fluiu assim, muito rápido. Eu falei, gente, nem eu. Eu fiquei maravilhado. Eu quase acordei de 10. O negócio incrível. Eu falei, o que é isso? O negócio fluiu muito. Ah, O conteúdo ficou muito rico. Sabe, modesta parte, tá muito bacana o conteúdo. O livro tá assim, fácil a leitura. Cada capítulo, sabe, é surpreendente. Esse livro aqui é daqueles livros que você lê um capítulo, e quer ler o outro. quer ler outro, mas tem um detalhe. Aham. Você quer voltar também Quer voltar para e ler ler de aquele novo, um. ler de novo. É, que você lê mais de uma vez. Então, gente, eu sou muito de anotar. Eu também sou, de grifar, sublinhando, né? De É. grifar. Então, vou grifar o livro todo, meu É Deus. isso aí. Eu leio o livro com uma régua e uma caneta na mão. Caneta mesmo. Os meus livros são assim, eu vou marcando mesmo as frases e tal. Escrevendo. Também. É. Desse jeito. Esse livro é daqueles livros que alguém vai pegar para ler, lê o capítulo 1, vai voltar. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Calma aí. Quer repetir Calma o aí, prato. que é isso quer ler- aqui? é. Como é que eu não vi isso aqui? Eu não encontro. Como é que ele tá falando isso aqui? Porque são verdadeiras intervenções terapêuticas. E aqui eu trago para a pessoa, sabe, leva ela a pensar aquilo que ela não tinha pensado ainda. Então é tipo levar ela a pensar com o outro lado do cérebro, né? E aquilo vai destravando ela, vai mudando a maneira de pensar. E a terapia é isso, a terapia é essa capacidade de você se abrir para pensar de forma diferente, coisas novas, diferentes. E esse livro, ele leva literalmente o ser humano a viver isso, né? Então, a pessoa vai ver o que ela não via, vai enxergar o que não enxergava, mas também vai viver aquilo que não vivia. Muito Forte bom. demais. Meu pastor, daqui a alguns minutinhos já vamos finalizar. Ah, Infelizmente. Mas vai ter muito mais, tem muita coisa boa vindo por aí. Só que antes de finalizar, eu queria fazer uma dinâmica bem rápida aqui com o senhor. tem que pegar dinâmica, Não, Gabriel. fica tranquilo, fica tranquilo. Sou doido de fazer isso com o meu pastor. Então, só para descontrair um pouquinho, eu vou falar uma frase. Pode beber água devagarzinho. Tá. Eu vou falar uma frase pro senhor e o senhor vai dar continuidade nela, só que rápido naquilo que vier na tua mente. Tá. Então, vou falar ela, só tem que ser rápido. Pode demorar, Pode não. colar no livro, não? Pode fazer uma Não, pegar uma cola aí aqui, não, eu não pode não, no livro não. Então a primeira é essa. Casamento é e o que não é. Primeiro você vai falar o que é e o que não é. Então a primeira é essa. Casamento é, Maravilhoso. casamento não é. Casamento não é lugar de fracasso, de derrota. Casamento não é um lugar de sepultamento. Casamento é um lugar de vida, de experiências maravilhosas. Casamento é extremamente saudável. Forte, forte demais. A outra é essa daqui, pastor. O maior erro que os casais cometem é... O maior erro que os casais cometem é não se conhecerem. Não se conhecerem. Numa terapia, eu costumo atender o casal, mas eu trago para o individual. Então, eu faço sessões separadas Não. para que cada membro de um casamento possa se conhecer. Forte. Porque se ele não se conhecer, ou se ela não se conhecer, não ganhar esse autoconhecimento, vai se perder dentro de um casamento. Deixa eu perguntar ao senhor agora, porque não adianta a gente saber desse livro que é tão riquíssimo, muito top, e eu queria perguntar para o senhor aonde encontrar esse livro, onde as pessoas que estão assistindo Uau. vão conseguir comprar, vão conseguir adquirir esse livro aqui. Fala comigo aí. É muito fácil. Pode ir lá no meu Instagram, tá? @alexalves.pr, e lá tem o link para você comprar, adquirir o material, tá? Tenho certeza que vai
abençoar a sua vida, a vida de muitas pessoas. Você vai poder compartilhar esse livro com alguém. A expectativa é que isso aconteça, tá? Alguém que lê, comprar esse livro, vai poder também presentear para outros. Verdade. Né? Compartilhar isso. Né? Essa é a minha expectativa. Né? Ou que dê esse para outro, ou que também compre 2, enfim, 3. 5 logo, presentei alguém que está precisando. Para finalizar, pastor, acho que um conselho dentro desses tantos que você poderia dar para quem está passando, casais, né? Casais que estão passando por esse luto. Um conselho. O conselho é que vocês busquem ajuda. Busque ajuda. Seja uma ajuda terapêutica, seja uma ajuda espiritual. Busque ajuda. Busque ajuda. Não tente vencer isso sozinho, tá? Não tente resolver essas questões, porque vocês estão lidando com questões que estão para além daquilo que vocês entendem. E, normalmente, o casal diz assim, não, aqui ninguém entra, aqui ninguém se mete, aqui não tem espaço para ajuda de terceiro. Porque os casais, eles se blindam e eles se protegem. Por mais que exista um conflito, eles não se permitem a denunciarem o que estão vivendo. O homem, a mulher, e se tiver uma questão espiritual, aí que se blinda mais ainda. Se tiver uma questão ministerial, que se fecham mais ainda. Por quê? Porque eles acabam entendendo que vão ficar expostos, sabe, ao olhar de alguém, de um terapeuta, ao olhar de um pastor. Então, eles não se abrem. Só que o meu conselho é o seguinte, busquem ajuda. Entendam que se você quer viver uma vida, sabe, sentimental, conjugal, saudável, tem que ter ajuda. Porque isso vai ser extremamente importante. E denuncie. Porque dentro da ajuda, vai ter que denunciar o que está acontecendo. Dor tem nome. Eu costumo dizer, dor tem um nome. E aí, qual é o nome da sua dor? Jesus perguntou para um homem que era cego, o que você quer que eu te faça? E o cego teve que declarar, eu quero ver. O cego teve que falar aquilo que machucava ele, aquilo que era limitação dele, aquilo que impedia ele, aquilo que fazia ele ser alguém afastado do meio social, ficar distante da sociedade. Então, ele teve que verbalizar a dor dele. Então, dor tem nome. Diga qual é o nome da sua dor. E, para isso, você vai ter que denunciar o que está ruim no casamento. E quando isso acontece, é exatamente a porta que você está abrindo para que o teu casamento se torne um casamento saudável, tá? E abre um espaço para viver o novo de Deus na sua vida. Muito bom, pastor. Para finalizar, seu Instagram, fala aí pra gente, @alexialves.pr. Isso aí, muito legal, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. Para finalizar, nos siga nas redes sociais, @advecSomGonçalo, sem acento e sem cedilha, tá bom? Nos siga lá. Deixa o like aí nesse vídeo, comenta, compartilha para todo mundo esse conteúdo riquíssimo. E não esquece, segue nosso pastor lá no Instagram para você acompanhar todos esses conteúdos que estão aí a seu fácil acesso. Conteúdo riquíssimo, vivendo o luto do casamento, não só para pessoas evangélicas, mas também diversos, tá bom? Foi isso, foi muito especial estar com vocês. E vem fazer uma visita, né? Vamos fazer uma visita. Estamos bem em São Gonçalo, bem localizado, então tem nossa localização lá no nosso Instagram, tá tudo completinho. Foi isso, muito obrigada, pastor. Legal, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Deus abençoe. E eu vi que vocês leram o livro, hein? Pensei nisso. Deu certo. Tchau. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, foi top.